Alguma vez em sua vida você já deve ter brincado que tinha sua própria cidade. Ou pelo menos você já deve ter jogado algum jogo de construção de cidades ou coisa do gênero. Pois é, mas tem um engenheiro corajoso que resolveu brincar disso na vida real. Ele literalmente construiu sua própria ilha e declarou que ela era independente, ou seja, era para ser considerada um país. O caso foi tão inesperado que eles até lançaram um filme na Netflix sobre isso. Vamos falar um pouco sobre esse caso hoje. Mas antes, nos ajude com a sua curtida. Como você já sabe, ela nos ajuda a fazer com que este vídeo decole e chegue para muitas outras pessoas. Tô contando com sua ajuda. Mas afinal, que filme é esse e o que ele significa? A estranha história de um homem que construiu uma ilha e teve um filme feito sobre isso tem chamado a atenção desde que foi lançado na Netflix recentemente. Resumidamente, o filme conta a história engraçada de um engenheiro italiano que decide criar uma ilha e declarar ela como uma nação independente. O filme é baseado em fatos reais, ou seja, realmente aconteceu, embora seja um pouco difícil de acreditar. Inclusive, já comenta aí se você acredita nesta história. Porém, depois que assistimos o filme surge a pergunta: o quanto dessa história bizarra do filme, a incrível história da Ilha das Rosas, realmente aconteceu? O filme retrata a saga do engenheiro genial de Bolonha, Giorgio Rosa, o criador da ilha artificial que quase se tornou uma micronação independente na costa italiana. O produtor do filme é o Matteo Roveri. Ele afirma que 85% do que é mostrado no filme realmente aconteceu, e apenas 15% foi alterado ou adicionado à história original, pois ela já era incrível por si só. Será que depois que algumas pessoas assistiram o filme, surgiu o sonho de criar uma cidade? É bem capaz. A sensação que os espectadores têm ao longo do filme é de, embora seja difícil acreditar, isso é real, tudo isso por conta da singularidade da história. Ao ler o roteiro pela primeira vez, fiquei pensando, isso não pode ser verdade. Mas essas foram as palavras de ninguém mais e ninguém menos que Teresa Moneio, diretora de filmes internacionais da Netflix. Porém, se olhar pelo ponto de vista técnico, prático e político, sempre foi perfeitamente legal e viável fazer o que este engenheiro fez. Sendo assim, a ilha que buscava se tornar uma nação independente realmente existiu e ficou sob o comando de seu idealizador, que se autoproclamou presidente, que inaugurou a ilha em junho de 1968. Esse é o primeiro fato autêntico dessa história doida, que pode ser resumida da seguinte maneira para aqueles que ainda não assistiram ao filme. Para entendermos essa história, no final dos anos 60, o engenheiro talentoso e criativo, Giorgio Rosa, que foi interpretado pelo ator Hélio Germano no filme, decide construir uma plataforma marítima além do limite do mar territorial italiano, ou seja, em águas internacionais que não pertencem a nenhum país, e declará-la uma nação independente. Sua ideia era deixar a sua terra livre de regras e burocracias. Mais tarde, a peculiar ilha, construída com tijolos e concreto sobre pilares de aço, que representava a verdadeira essência da liberdade, se tornou um lugar sagrado para os jovens daquela época de fervor social, em outras palavras, para aqueles que não se davam bem com a sociedade. A popularidade do lugar aumentava constantemente, assim como os pedidos de cidadania, o que começou a incomodar consideravelmente o governo italiano, os levando a tomar medidas drásticas. Depois de assistir este vídeo, certamente algumas pessoas vão se interessar em ir assistir o filme, ou ao menos pesquisar sobre ele. Para não estragar sua bela experiência, embora por se tratar de uma história real, muitos já sabem o enredo. Aconselhamos que você tome cuidado com os spoilers a partir daqui. Informações reais sobre o filme. O filme apresenta personagens reais interpretados por atores, incluindo Rosa e seus colegas, mas alguns nomes foram alterados. Durante a primeira noite na ilha construída por Rosa, uma tempestade perigosa e violenta quase o arrastou para o mar. Grande parte das pessoas teriam desistido do sonho naquele momento, mas se há uma coisa que aprendemos é que ele não desiste tão facilmente. Mesmo assim, os inesperados contratempos climáticos pareciam insignificantes se compararmos com os desafios enormes de criar uma nação em uma ilha sem a aprovação do governo. A perfuração do leito do mar para obter água doce para a ilha realmente aconteceu e foi bem sucedida. No entanto, o filme não revela que Rosa também tinha esperanças secretas de encontrar petróleo, o que poderia tornar sua nação minúscula incrivelmente rica.
para recontar a história da Ilha das Rosas, como Rosa batizou depois que a criou. O diretor italiano Sidney Sibilia optou por construir uma réplica exata da plataforma, com dimensões de 400 metros quadrados, e filmar dentro de uma enorme piscina de água do mar em Malta. Embora a profundidade da piscina fosse muito menor do que os 40 metros em que a Ilha Real foi erguida, as dificuldades enfrentadas durante as filmagens debaixo d'água foram enormes, quase como se estivessem recriando o sonho do engenheiro italiano, fundador da ilha. Além de testemunhar a destruição de sua ilha pelo governo italiano, Rosa também teve que arcar com as despesas do próprio processo de demolição de tudo o que havia construído em sua ilha. Durante anos ele usou parte de seu salário como professor, profissão que resolveu seguir depois que perdeu a ilha, para arcar com os custos. Pontos que o filme deixou de contar. O primeiro detalhe é que a construção da plataforma levou uma década inteira, não apenas alguns meses. Pelo que ouvimos falar, poderíamos comparar esta ilha a uma cidade pequena. Tudo isso não poderia ser concluído em apenas alguns meses, mesmo Rosa tendo muito dinheiro. Por falar em dinheiro, tudo saiu dos bolsos de Giorgio Rosa, que precisou enfrentar a oposição das autoridades marítimas da Itália desde o início. Estava mais que claro que a Itália não queria essa construção. Rosa começou a construir a plataforma em 1958 e só a concluiu em 1968. Não é tanto tempo se levarmos em consideração que ele teve que lidar com a oposição do próprio governo italiano para fazer seu sonho se tornar realidade. E foi em 196 quando ele declarou a Ilha das Rosas como uma nação independente localizada a 11 quilômetros da costa de Rimini, na Itália. Os pilares que sustentavam a plataforma não foram preenchidos com água do mar, como seria esperado, mas sim com o tradicional concreto que já conhecemos. O plano original da ilha consistia em um edifício de 5 andares no mar, mas apenas a metade do primeiro andar foi construída e nunca foi concluída. Já dá para comparar com as obras que começam em sua cidade e nunca terminam. O tempo de vida da ilha foi extremamente curto. Ela só existiu por 55 dias antes de ser desativada. Embora Rosa defendesse a completa independência e liberdade, ele também reconheceu que a ilha teria uma função comercial e turística, gerando receita para os envolvidos. A cidade marinha de Rosa era composta por um bar, um pequeno restaurante e uma loja de souvenirs, que não estavam sujeitos à jurisdição da Itália e não pagavam impostos. É claro que eles tiveram que roteirizar pelo menos 15% do filme. Sendo assim, ao contrário do que é mostrado no filme, Giorgio Rosa e sua esposa Gabriela já estavam casados quando a ilha foi construída e nunca se separaram. Embora eles quisessem colocar um pouco de drama e triângulo amoroso na jogada, não houve disputa amorosa nem uma reconciliação romântica graças à ilha. Ainda bem. Além disso, se analisarmos o ataque italiano à ilha só levando em consideração o filme, estaríamos desvalorizando o trabalho do engenheiro Giorgio Rosa. A Ilha das Rosas não foi destruída em um único ataque da marinha italiana, como mostra o filme. Na verdade, foram necessárias 2 sequências de explosões ao longo de 2 dias para danificar apenas parcialmente a estrutura da plataforma. Isso prova que Rosa fez um excelente trabalho. E na verdade, a destruição final da estrutura da ilha ocorreu por causa de uma tempestade, não aos canhões dos navios italianos. Porém, os destroços da plataforma ficaram visíveis na superfície do mar Adriático por vários meses. Além disso, os principais protagonistas dessa história peculiar não estavam presentes quando a marinha italiana atacou a ilha, e não houve nenhuma tentativa de impedir os disparos italianos, a fim de defender a ilha. Mais descobertas sobre essa ilha. Há 40 anos, alguns mergulhadores que estavam curiosos para saber mais sobre esse caso foram procurar vestígios no fundo do mar da região e encontraram o que restou da Ilha das Rosas. Eles pegaram algumas sobras da ilha, se é que podemos chamar assim, incluindo um tijolo simples. Deram esse tijolo de presente para Giorgio Rosa com uma mensagem interessante: um pedacinho de um sonho para alguém que sonha grande. Giorgio Rosa faleceu em 2017, aos 92 anos. Ele ainda se sentia triste pela destruição de sua ilha engenhosa. Quando a ilha foi destruída, não tinha mais nada ou ninguém nela. Ele só gostava de falar sobre isso se fosse para explicar as soluções de engenharia que ele usou para enfrentar os muitos desafios de construir uma plataforma no mar aberto. Por causa disso, ele deu permissão para o filme que acabou de ser lançado. Embora seja estranha, a experiência do italiano tentando criar uma pequena nação independente em uma plataforma no mar não foi única. Na mesma época, outra pessoa excêntrica e corajosa, um inglês chamado Roy Bates,
Fez a mesma coisa em uma antiga fortaleza construída ilegalmente pela Inglaterra fora de suas águas territoriais durante a Segunda Guerra Mundial. Ele também declarou isso como um país independente chamado Cealand, com o objetivo de ter uma estação de rádio pirata e ganhar dinheiro com isso. Não foi o primeiro caso. E diferente da ilha imaginada por Giorgio Rosa, Cealand ainda existe hoje com sua bandeira, hino e passaporte. Mas nunca foi reconhecido como um país por nenhum outro país. Sobre a Cealand de Roy Bates. A plataforma Cealand, que anteriormente era chamada de Rolf Towers, era uma defesa marítima contra ataques alemães, composta por duas grandes torres capazes de abrigar 200 soldados. Depois que a guerra terminou, ela foi desativada. Desde 1967, a nação Cealand tem sido ocupada por Paddy Roy Bates e seu herdeiro respectivamente. A família afirma que Cealand é um estado soberano independente, mas não é o que o governo diz. Cealand é considerada uma micronação em vez de um estado não reconhecido. Embora seja frequentemente chamada de menor nação do mundo, Cealand não é oficialmente reconhecida como um estado soberano por nenhuma outra nação. Já que Cealand não foi nomeado um país independente historicamente falando, ela pertence ao Reino Unido, mas está localizada fora de seus domínios territoriais. O governo britânico já tentou expulsar a família Bates de Cealand, mas não obtiveram sucesso devido a esse fator. Além disso, a plataforma também está fora dos domínios territoriais da França, o que torna sua localização uma terra de ninguém. Esse certamente foi o fato principal para que Cealand não tivesse o mesmo destino da ilha do engenheiro Giorgio Rosa. Só é possível acessar a ilha com um helicóptero ou barco. Cealand não é facilmente acessível, devido à sua localização no mar. Aqueles que desejam visitar a micronação, ou estado independente segundo a família Bates, precisam tomar as devidas providências para chegar lá, seja alugando um helicóptero ou organizando um transporte marítimo. Embora Cealand seja um destino turístico único e interessante para alguns, é importante respeitar a soberania e a privacidade da família Bates durante a visita. A ilha possui uma pequena população e infraestrutura limitada, tornando a experiência de visitar Cealand bastante exclusiva e fora dos padrões. Se você tem vontade de visitar uma dessas ilhas para ver de perto como elas são, deixe aqui embaixo nos comentários. Temos novos conteúdos todas as semanas. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não deixar os próximos vídeos escaparem. Até o próximo vídeo!